E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Thaís Reis Oliveira, eu sou repórter aqui da Carta Capital e desde o início dessa quarentena tenho mantido no canal da revista esse programinha humilde chamado Câmera na Mão. Se você não me conhece ou se essa é a primeira vez que você está assistindo na sua vida um vídeo da Carta Capital, aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal e para deixar um like nesse vídeo. E nessa edição do programa eu quero falar de uma turma que não está nada bem e que talvez nunca tenha estado tão mal na história desse país. Eu estou falando do bolsonarismo, né, dos militantes e do pessoal que está lá em Brasília governando o nosso país. Depois de alguns meses de relativo sucesso em ameaçar a imprensa, fustigar os demais poderes constitucionais e colocar o povo contra os governadores e contra as medidas de contenção necessárias ao combate ao coronavírus, o bolsonarismo sofreu na última semana dois enormes baques. Na quinta-feira, o caso Queiroz chegou a níveis nunca antes vistos e agora está indiscutivelmente na soleira da porta do presidente Jair Bolsonaro. E nesse mesmo dia, poucas horas depois, o ministro Abraham Weintraub confirmou sua saída no Ministério da Educação e anunciou sua ida aos Estados Unidos. Mas eu quero falar de um outro ator desse teatro que também está acuado e que talvez seja tão ou mais importante que o Queiroz e que o Abraham Weintraub. Eu estou falando da militância pró-Bolsonaro nas redes sociais. Um levantamento da Novelo Data, empresa brasileira de dados que monitora 86 canais bolsonaristas no YouTube, identificou entre os meses de maio e junho uma queima de arquivo recorde. E esse processo coincide com o acirramento da reação do Supremo a blogueiros e militantes bolsonaristas. Para alguns deles, essa ofensiva culminou numa visita da Polícia Federal e para outros até em prisão. O canal que mais perdeu conteúdo é um canal chamado Bolsonaro TV, que eu pessoalmente não conhecia até então, mas verifiquei que tem mais de 1,4 milhão de seguidores no YouTube, ou seja, independentemente desses números serem verdadeiros ou não, a realidade é que esse canal chega a muita gente. E esse canal Bolsonaro TV apagou, nesse meio tempo, mais de 700 vídeos. O outro sumiço recorde foi no Terça Livre, canal que pertence ao blogueiro Alan dos Santos, muito próximo à família Bolsonaro, e que perdeu, entre maio e junho, pelo menos 272 vídeos. Mas para mim, o evento definidor dessa mudança não é nem a queda do Weintraub, nem a prisão do Fabrício Queiroz, mas sim uma outra prisão que aconteceu muito recentemente, que é a prisão da Sarah Winter, uma ativista bolsonarista que lidera um grupo de inspiração paramilitar cujo nome é 300 do Brasil, embora eles não sejam, na realidade, mais de 30 pessoas. Ela e outros 5 integrantes desse movimento foram presos no dia 15 e desde então estão vendo o sol nascer quadrado no Distrito Federal. E na semana passada, ministros do Supremo não só negaram o habeas corpus a Sarah, como estenderam por mais alguns dias essa prisão temporária tanto para ela quanto para esses outros integrantes do 300 do Brasil que foram presos. E para completar, nessa segunda-feira, a Polícia Federal apreendeu materiais suspeitos dentro de uma chácara usada por um grupo ligado ao 300 do Brasil em Brasília. E a prisão da Sarah é importante não pela importância que ela tem ou não tem dentro do movimento bolsonarista, mas pelo fato de que todos os acontecimentos que se seguiram à sua prisão indicam que ela não deve sair da cadeia tão cedo. E em que pesem as contradições legais desse caso, o que ele mostra para os militantes bolsonaristas é que apoiar o presidente não os torna imunes à lei. E nem que Bolsonaro ou outros figurões que orbitam o Planalto vão mover uma palha para salvá-los. Afinal, o presidente rifou Abraham Weintraub, que é um dos seus soldados mais fiéis nessa guerra cultural bolsonarista, em troca de manter uma relação amigável com o Supremo Tribunal Federal. E corre o risco de terminar o seu mandato antes do tempo regulamentar, agora que seu amigo de longa data, suspeitíssimo de um esquema de desvio de verbas no gabinete de seu filho mais velho e que mantém ligações ainda mal explicadas com a milícia, foi encontrado e preso dentro de uma casa cujo dono é advogado da família, com amplo acesso ao Planalto. Com Queiroz e sem Weintraub, o presidente perde uma das suas principais peças na guerra cultural, que é um jogo de símbolos e valores que antagoniza a militância bolsonarista com o resto da sociedade, atribuindo-a várias pechas que nem sempre condizem com a realidade. E o tabuleiro dessa guerra, vale lembrar, é muito diferente hoje do que era em 2018, quando Bolsonaro venceu as eleições.
A crise do coronavírus não só reacendeu discussões a respeito de fake news, políticas públicas e o papel do Estado, como provocou reações concretas nas ruas e no Congresso. E em paralelo a isso, a onda de protestos motivadas pela morte do George Floyd nos Estados Unidos reacendeu assuntos que eram considerados por uma parcela da sociedade como assuntos de segunda ordem. Reivindicações como a remoção de monumentos de cunho racista e uma mudança na estrutura e no modo de trabalho das polícias têm deixado de ser uma pauta restrita a reivindicações do movimento negro e têm caminhado aos poucos para o centro do debate público, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e em todos os outros países que têm sido palco de protestos recentes do Black Lives Matter. E esse movimento é tão importante porque é o trabalho dessas pessoas na internet que mantém coesa esse 1/3 ou 1/4 da população, a depender da pesquisa de opinião que você verifique, que apesar de tudo que aconteceu até agora, mantém o seu apoio ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro já não tinha força para dar um autogolpe. Com o agravamento do caso Queiroz, perdeu também a moral para fazer isso. E agora, com o acirramento das tensões entre militantes e o Supremo Tribunal Federal, caminha para perder os poucos soldados digitais que lhe eram fiéis. A tal nova era mal começou e já está em clima de fim de festa, mas isso não significa que tenha uma balada rolando na esquina do lado esquerdo. Falta para a oposição construir um discurso coeso contra o governo Bolsonaro e canalizar esse discurso em uma única liderança. E ainda paira um mistério sobre o que esse pessoal, que gosta tanto de armas e de vocabulário de guerra, faria se fosse chamado a largar a cadeira gamer e o teclado e partir para a rua com armas na mão. Um outro ponto que preocupa é certa simpatia ao bolsonarismo entre as baixas patentes da Polícia Militar e das Forças Armadas. Mas todos esses assuntos são conversa para um outro vídeo. Se você chegou até aqui, eu agradeço a audiência. Se já se inscreveu no canal da Carta, fique de olho, a gente tem uma programação bem legal, quase todo dia tem conteúdo novo aqui no canal. Se não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora, deixe um like, curta esse vídeo, compartilhe e até a semana que vem.